Eu encontrei... Tenho um vídeo a sair do 7900X. Vai ter mais, que eu depois vou afinal e vou-vos mostrar tudo. Mas encontrei uma coisa que eu já tinha visto pessoal a comentar que estava a acontecer, mas ainda não tinha acontecido comigo, porque eu já tenho conteúdo feito com o Ryzen 7000. Quando eu fiz conteúdo com o 7950X, eu utilizei este kit de memória da Corsair. Expo, perfil Expo, supostamente o perfil adequado para AMD. 6000, CL30, é o que a AMD diz que é... Eu discordo da palavra, mas não é isso que está em causa. Eles dizem que é o sweet spot, 6000, não é? Não é o... Eu sei porque é que eles disseram sweet, não é o sweet spot, mas não interessa. Eles recomendam utilizar com 6000. O 7900X retail, não é sample, é retail, unidade retail, não funciona bem com esta memória. Simplesmente não funciona bem com esta memória. Com que board? Com esta board, que é uma das mais baratas e simples dentro do chipset mais top. Portanto, não é uma board barata nem simples. É barata e simples dentro do chipset. Não funciona. Crasha, encrava, um screen. Dá para funcionar. Claro que sim, com afinações à mão. Dá. Não tem Expo, tem XMP, ou seja, na BIOS aparece DOCP, sendo ASUS. É só carregar e funciona. Que é o que eu já tinha mostrado nos outros vídeos que fiz de Ryzen 7000. O que é que eu mostrei nos outros vídeos? Quando usas RAM 6000, ele tem o controlador de memória de 1 para 1. Ok? Qualquer coisa acima de 6000 plus, qualquer coisa acima de 6000, o controlador de memória fica de 1 para 2. Que quando eu testei numa board mini ITX, que para quem não sabe o que é que isto significa, para além de ser mais pequena, costumam ajudar em termos de clocks de memória. Por causa da construção física delas, não interessa. Normalmente favorece a memória RAM usar uma board mini ITX quando queres frequências muito altas. Com uma board mini ITX e o 7950X, eu consegui 6400 de 1 para 1 afinado à mão. Consegui afinado à mão. Ok? Com o 7900X, que não é o processador top, mas está longe de ser o mais fraco, é o segundo melhor dos atuais, não é? Com uma 670 é Prime, 6000 não funciona. Não funciona. Ativando só o perfil não funciona. Funciona instável. E simplesmente não consigo nada acima de 6000. Acima de 6000 não consigo. Já alterei montes de voltagens, não consigo. Ou seja, eu nem consegui descobrir se eu a consigo pôr de 1 para 1. Ou se eu pôs de 1 para 2. Eu nem consegui descobrir se eu pôs de 1 para 2. Porque eu tenho que abrir o HW Info, dentro do Windows, o HW Info, para confirmar. E ele nem me dá tempo de confirmar porque ele crasha logo. O que é preciso para... e outra coisa. 5600. O controlador de memória tem 1.26, não sei se é 6, se é 7 V, não sei se é 6, se é 7, mas por aqui. A 6000 ele passa para 1.44 ou 43, qualquer coisa. Mas, por exemplo, quando eu fiz esta configuração, eu consegui pôr o controlador de memória, consigo pôr 1 para 1 e o controlador de memória a 1.25, se não me engano. Está no vídeo, eu mostrei. 1.25 e ele funcionou. Escusas de estar aqui a queimar o controlador de memória com 1.43 ou 44 ou o que é. Nesta configuração, o 7900X, eu tentei baixar o controlador de memória, não é? Mas é que nem em automático ele funciona bem, portanto, só se aumentares ainda mais. Não sei se é da board, se é do processador. A memória faz 6400 CL32, acho eu. Já não me recordo, tenho apontado e está no vídeo. Portanto, a memória sobe para 6400 mínimo. Mas aqui não está a funcionar bem nem a 6000. Isto tudo para dizer o quê? AMD não garante
E entra aqui a filosofia atual de todos os fabricantes, que é tentar-te atirar areia para a parede, areia para os olhos, areia para a parede. Não garante 6.000, certo? Até aqui tudo bem. Mas recomenda. Palavras AMD, recomendou-te utilizar a memória 6.000. Mas, para além de te recomendar usar a memória 6.000, recomenda também memórias que tenham o Expo. Filho, eu estou a usar uma motherboard que não sei quanto custa atualmente. Vamos ver. 670 é Prime. Quanto é que custa esta motherboard? Quase 400 euros. Uma board custa quase 400 euros. Com um processador que custa 600. E uma memória que aqui não tem à venda, mas dificilmente ou com as mesmas características, mesmo agora, deve ser muito difícil abaixo de 400. Eu só segui, não é? Fazendo conta que eu sou ignorante, eu só segui o que a AMD recomendou. É o sweet spot. O sweet spot não funciona. Não funciona, pode não funcionar. Esta memória que há meses que eu ando a recomendá-la, não esta em específico, mas esta também, 5600 L36, vai-te esforçar muito menos o controlador de memória, simplesmente funciona, a não ser que tenhas uma 4090 para jogar num low. A diferença é nenhuma ou muito pequena, não é? Com placas gráficas, entre aspas, mais normais. E mesmo assim, ela sobe para 6.000, que eu já testei. Mas a cena não é essa. É que isto supostamente não é o ideal. Segundo a AMD, não é o sweet spot. Mas esta custa, normalmente, menos de metade desta. A perda de desempenho é quase nenhuma. Simplesmente funciona. E mesmo assim dá para subir e fica quase igual a esta. Não fica 6.000 CL30, fica 6.000 CL36/38. Mas CL não é assim tão importante na DDR5 também. Então, definição de palavra sweet spot. É aleatório, é o que tu quiseres. Sweet spot para mim é o equilíbrio. Para a AMD, sweet spot é o máximo que à partida funciona para ver se ganhas mais 2% de desempenho, porque nós queremos aparecer no top dos benchmarks. Se o teu não funcionar, depois está lá escrito em baixo: não garantimos 6.000. Oh, really? Todos os testes mostram 6.000. A AMD diz que é o sweet spot e a AMD ainda te diz, confirma que tem um autocolantezinho a dizer Expo 98. Está aqui, filhas da puta. Não funciona. Tentei alterar outras merdas, não resultou. Sabem o que é que resultou nesta memória? Para deixar de crashar 5.800, ou seja, baixa a frequência. Resultou. Cereja em cima do bolo. Sabem aquele problema que toda a gente se queixa, e existe sim. Já melhorou um bocadinho. Sou testemunha que existe. Melhorou. Das boards demorarem muito tempo a arrancar, principalmente no primeiro boot. Check. Funciona. Já, acontece. Já demora muito menos, mas acontece. Demora. Às vezes demora 2 minutos, depois demora só 1, depois demora 3, depois demora 50 segundos, mas demora sempre muito. E se tiveres feito alguma alteração, demora mais. Com esta memória é quase DDR4, dá boot, ligas, arrancou. Não é tão rápido como é a Ryzen 5000 ou a Intel com DDR4. Demora um bocadinho mais, mas pouca diferença. Ligas e ele arranca. Não é o sweet spot. AMD, caralho. É top usar uma memória assim, se conseguires e quiseres o melhor que existe. Mas quando a AMD te diz para usar 6.000 é porque é o máximo que a partida aguenta. O máximo que a partida aguenta. Com sorte. Não é o sweet spot, caralho. Foda-se.